Bom dia a todos. É com muita alegria que começamos mais esse trabalho do Evangelho do Lar. O meu nome é Gorete e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância desse instrumento tão poderoso que a espiritualidade nos dá como presente para nós fazermos nos nossos lares. Como em todos os trabalhos da nossa casa, nós vamos começar com uma prece inicial. E assim, para quem assim o desejar e se sentir tranquilo, vamos fechando nossos olhos, vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando e abrindo fundamentalmente nossos corações para recebermos a palavra e a mensagem necessária que nos chega hoje através de tuas mãos, Pai querido, de infinita bondade. Que tenhamos nossos corações abastecidos com esse trabalho e que saiamos daqui hoje com aquela mensagem, com aquele conforto necessário que estávamos tão ansiosos, aguardando para receber. Que tenhamos um trabalho com muita iluminação. Que assim seja. O texto que nos cai hoje faz parte do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e tem 13 motivos da resignação. Eu vou ler a primeira parte do texto, a fim de que nós possamos nos ater um pouco mais o nosso tempo com a reflexão necessária dessa mensagem na nossa vida. Pela maneira de encarar a vida na Terra, o homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas. Ele sofrerá mais se acreditar numa duração mais longa para seu sofrimento. Se conseguir enxergar a vida terrena como algo muito breve em relação à vida eterna do espírito, ele dirá para si mesmo: esse momento difícil passará bem depressa. A certeza em um futuro mais feliz ajuda a encorajá-lo. E, em vez de se lamentar, agradecerá aos céus as dores que o fazem avançar. A vida corpórea, ao contrário, parece interminável para as pessoas que só valorizam a matéria, e a dor cai sobre elas com todo o seu peso. Encarar a vida terrena, levando em conta o aspecto espiritual, ajuda a diminuir a importância das coisas desse mundo. Esse capítulo hoje, que faz parte das bem-aventuranças dos aflitos, lida com algo que nenhum de nós pode fugir: as aflições. As nossas aflições, a aflição do nosso próximo, a aflição da humanidade. A aflição é algo que permeia todo ser humano. E o convite hoje desse capítulo é sobre como vamos lidar diante de uma aflição. Eu gosto muito quando Emmanuel nos diz que diante de uma aflição nós temos dois caminhos. Nós podemos ficar ali, num caminho de vitimismo e de desespero, e não entendendo por que aquela aflição nos aconteceu. Ou nós podemos ver essa aflição como um convite. Por que essa aflição chegou até mim? E não tem, esse convite não carrega em nenhum momento culpa. Ele carrega justamente essa resignação, e ele carrega justamente essa entrega e essa confiança. Por que será que me chegou essa aflição? Será que essa aflição, de alguma forma, eu posso contribuir para que ela não ocorra mais na minha vida? Será que se eu estou sendo, por exemplo, indisciplinado, e isso está me provocando reações na minha família, reações no meu trabalho, eu posso melhorar
em relação à minha indisciplina, a fim de diminuir que novas aflições me ocorram? Ou será que eu estou com um problema de saúde e o que eu estou fazendo para que esse problema aconteça? Ou ainda, num momento mais difícil, se eu não conseguir encontrar a explicação por que essa aflição está me chegando, porque há males pelas quais nós passamos, que a nossa vida, a nossa única existência, do berço ao túmulo, não consegue explicar. Há causas que são anteriores às aflições. São anteriores a essa vida, a essa existência. E aí vem o Espiritismo como grande consolador, para nós entendermos dessa solidariedade das existências, para nós entendermos da multiplicidade de existências. E a resignação, muitas vezes, vem muito abraçada pela confiança e pela entrega. Quando nós nos damos conta que aquele convite não é ao trabalho, como nas causas atuais das aflições, mas é um convite à paciência. Quando nós perdemos uma pessoa amada, uma pessoa querida, é um convite à paciência, ao tempo. Muitas vezes é só o tempo que vai amenizar aquela dor. Porque nós estamos diante de um capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, e já na sequência ele interrompe as bem-aventuranças, o nosso Evangelho, e traz aquele Cristo Consolador. E esse Cristo Consolador vai ser o Cristo, como nos diz Haroldo, que tira o nosso desespero? Não. Ele não vai... Sim, que tira a nossa dor, perdão. Não, ele não vai conseguir tirar a nossa dor. Essa dor necessária pela qual nós estamos passando, mas esse Cristo vai tirar, sim, o nosso desespero. E ele vai nos tirar esse desespero de diversas formas, quando nós confiarmos e quando nós entregarmos. E muitas vezes, nesses momentos de extrema aflição, porque agora já estou passando para um outro momento da nossa conversa, que nós estamos lidando com aflições profundas. Porque não é fácil, não estamos falando de facilidade, não estamos falando de aflições profundas. E nunca a humanidade toda foi afetada de uma maneira tão igual em aflições profundas com essa experiência da pandemia do Covid. Nós temos essa experiência no nosso país de mais de 540 mil mortes por força somente do Covid. Isso significa nós pensarmos numa média mínima de que para cada desencarne de um familiar existem 10 pessoas que sofrem enlutadas, que passam por esse processo de dor. Então, nós estamos num momento em que nós temos, só no nosso país, no mínimo, 505 milhões de pessoas enlutadas. Não podemos pensar em números, mas nem conseguimos dimensionar isso. É uma humanidade toda acometida de aflições. E o Evangelho nos chega até nós como um grande instrumento. O Evangelho no lar é um grande instrumento para esse momento de extrema aflição. É um instrumento para nós, para quem está passando por aquela aflição, e é um instrumento para nós aproveitarmos para rezarmos por aquele nosso próximo ou por toda a humanidade. Porque se pararmos para pensar, não há ninguém que não esteja passando por aflições. Estamos num mundo de provas e expiações. E estamos especialmente num mundo de aflições.
E esse é o convite que nos chega. Como nós vamos enfrentar, como nós vamos encarar essa nossa aflição, que pode ser pequena, que é de mais fácil solução, e essa aflição maior, essa dor profunda que nos acomete nosso amigo, uma doença, uma perda de uma pessoa amada, uma perda financeira, tantos projetos, tantas perdas que nós passamos, que a humanidade está passando, perdas humanas, perdas materiais, que também são sofridas, porque garantem o nosso sustento, porque muitas vezes representam uma vida inteira de trabalho que se perdeu. E aí, o Evangelho nos traz a resignação, que é um pouco mais que aceitação. É aceitação com confiança, com uma parada, com repensar, um convite. O que eu posso fazer com essa aflição que me chega nesse momento? O que eu posso fazer? Será que eu sou chamada a trabalhar, a fazer alguma reforma íntima, a rever algum conceito meu? Porque a dor acaba sendo sempre, infelizmente, todos nós podemos aprender pelo amor, mas a humanidade ainda caminha por um processo que necessita da dor. E isso é tão real, que a humanidade nunca passou por um processo tão sofrido como esse agora, dessa dor estendida, essa dor alargada, que parecia ser tão breve, mas que se estica, porque é necessário esse repensar, é necessária essa parada, é necessário esse convite para o exercício da compaixão, para o exercício e a vivência daquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás e que ainda está tão difícil para nós entendermos. E já passando, então, e comungando, aí vem a prática do Evangelho no lar, nos nossos lares. Que ele deve ser feito no mínimo uma vez por semana, com um horário determinado, porque a espiritualidade vai estar ali, também presente naquele lar, preparando aquele ambiente, a higienização daquele ambiente. Mas em momentos de aflição, podemos fazer o Evangelho todos os dias. E podemos fazer o Evangelho mais de uma vez ao dia. Quando nós sentimos aquele aperto no peito, aquela dor profunda, aquela saudade daquele ente querido. Vamos abrir o Evangelho e vamos procurar entender o que ele está trazendo para nós naquele momento. E como nos diz Haroldo, em momentos de extrema aflição, é muito mais necessário do que somente ler, compreender, entender o Evangelho, sentir o Evangelho. Porque não há como passar por uma aflição profunda e uma dor muito profunda se nós não tivermos Cristo dentro dos nossos corações. E aí, então, a gente vai fazer essa entrega e essa confiança e esse exercício de fé. Porque é só quando a dor chega que a fé, que nós conseguimos efetivamente provar a nossa fé. E assim, vamos nos encaminhando para a finalização dos nossos trabalhos, fechando os nossos olhos novamente, agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui hoje, recebendo essa mensagem, sabendo que somos instrumentos de Tua palavra, que somos condutores de Tua voz, de Teu consolo. E que todos que aqui acorreram e ouviram e receberam a Tua mensagem tenham seus corações abastecidos e consolados de alguma forma. E que tenham a prece, a prática do Evangelho do lar dentro dos seus corações. Que tenhamos todos nós uma semana iluminada, com os nossos corações mais abastecidos, com essa pergunta, com muito carinho que nos chega, que podemos fazer com a nossa aflição, tendo a certeza
de que ela vem muito abraçada por um Cristo consolador. Que assim seja.